dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando. Não sei de onde você nos vê e não sei a hora que você nos vê. Estamos dando início ao primeiro Pode Adorai, né? Um podcast que foi extraoficialmente batizado, sem discernimento ainda. Sem nenhum discernimento. Vai que Deus é o que realmente queira, né? Pode adorar, não sei. Estamos aqui com Maria Clara, com Luciana, que vão falar o testemunho delas de maneira muito impactante. Com certeza, muitas pessoas precisam ouvir esse testemunho. Sim. E também estou com minha parceira aqui de mesa, Vitória Araújo. Que o que nos une, nós quatro, nós somos irmãos de comunidade. Sim, comunidade católica Adorai. Como diz a palavra, o amor de Cristo nos uniu. O amor de Cristo nos uniu. E por isso o nome do podcast, né? Então, eu sou Pedro Paulo. Fique aqui conosco para acompanhar de perto o que Deus não só pode fazer na vida, na nossa vida, na vida dessas irmãs, mas também na sua vida, né? Para você que está nos ouvindo. Maria Clara, por favor, se apresente. Eita, começar por mim, é? Com certeza. Eu me chamo Maria Clara, tenho 35 anos, sou membro vocacional da Comunidade Católica Adorai. Conheci a comunidade em 2022. Antes disso, muito já aconteceu e depois disso, mais ainda, com a graça de Deus. Que maravilha. Luciana, por favor, é com você. Eu me chamo Luciana Fontes, né? Sou membro da Comunidade Católica Adorai, né? E Deus e Nossa Senhora me renovou, me fez outra mulher, né? E devo tudo isso a essa comunidade também, que me deu muito ensinamento. Que maravilha. Às vezes a gente vai formar, mas pode ter certeza que vocês nos formam muito mais do que a gente leva, né? Com certeza. Com certeza. Eu vou começar com Maria Clara, então. E aí a gente faz essa troca bacana. Contar o seu testemunho. Sim. Que com muita leveza, mas não vai deixar de ser profundo para cada um de nós. Então, por favor, Maria Clara, fala o que é que aconteceu na sua vida, quais foram as transformações, as reviravoltas, o que foi que fez você ir para a direita e Cristo levar para a esquerda, você ir para a esquerda e Cristo levar para a direita. Conta pra gente. Quando me perguntam o que é que Deus fez na minha vida, eu costumo dizer que eu sou um milagre desde antes de nascer. Show. Porque minha mãe era diagnosticada com endometriose severa. Há 35 anos atrás não existia a medicina que tem hoje. Então, ela que sonhava em ser mãe já tinha desistido desse sonho. E vivia a vida adoidado, vamos dizer assim. Sim. E aí, num dado momento da vida dela, ela conheceu meu pai e engravidou, sem nenhum tipo de planejamento, né? E, paralelo a isso, ele não aceitou. Minha mãe tomou 2 abortivos e, para a graça de Deus, nenhum dos 2 fez efeito. Glória a Deus. E cá estou, né? Minha mãe, depois que eu nasci, se tornou católica praticante, convertida de verdade, consagrada a Nossa Senhora. Você é filha única? Filha única. E não fui criada pelo meu pai, só minha mãe, né, assumiu essa responsabilidade. E com esse olhar católico, ela já me matriculou em colégio de freira. Então, eu tive toda essa base católica em colégio de freira. Uhum. Sempre tive no serviço a Deus, foi algo que Deus sempre me chamou, né, desde pequenininha, né? A gente havia conversado inicialmente. Uhum. Então, eu comecei na infância missionária, fui para a primeira Eucaristia, em seguida veio a Crisma. E aí, aos meus 12 anos de idade, um pouquinho antes da primeira Eucaristia, foi que eu tive contato com a renovação carismática. Certo. Então, você começa... Você estava falando comigo antes, que aos 10 anos você iniciou na infância missionária e era catequista da infância missionária. Isso. Para você ter noção, a gente estava conversando que eu estudei em escola religiosa também, de freira, Colégio Imaculado Conceição, em Natal. E eu não ia para a infância missionária, justamente porque de segunda a sexta eu já estava na escola. Infância missionária era os sábados. Uhum. Eu não iria sair de casa. Eu não tinha tantas raízes para sair de casa num sábado, né? Para ir para a escola mais uma vez. E Maria Clara, que vem dar um show, um banho, que além de participar da infância missionária, era catequista. Você tem noção, que Jesus, né? Já estava me treinando para a comunidade. Já estava treinando para a comunidade. Domingo, minha filha, exatamente. Não tem como fugir. Exatamente. Perfeito. Então, aos 12 anos você teve esse contato com a renovação carismática, continua. Isso. Foi justamente quando eu conheci Léo, hoje fundador da comunidade, mas na época ele era universitário
e conduzia um grupo de oração universitário na universidade. E minha madrinha, que era universitária, frequentava. E eu, muito curiosa, eu quero ir também, né? Mas eu tinha 12 anos. O que é que eu vou fazer na universidade com 12 anos? E aí eu lembro que minha mãe conversou com o Leonardo, pediu autorização para que eu participasse, e aí eu comecei. Aí foi quando, de fato, eu conheci os dons do Espírito, participei do meu primeiro batismo no Espírito Santo. O seu primeiro batismo foi num GOL? Sim. Num grupo de oração universitário? Grupo de oração, aos 12 anos. Que bacana. Que legal isso, né? A gente percebe a ação do Espírito Santo. Muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo, né, não está no meio de nós, ou a gente às vezes esquece. Mas como o Senhor, ele nos conduz, né? Como o Senhor nos conduz. Olha só, ela com 12 anos... Com 12 anos, gente, eu tava brincando na rua, minha preocupação era outra. Eu comi areia. É Com 12 anos. assim, eu também. 12 anos eu tava brincando, tava, né, não pensava nem nisso, eu não sabia nem o que era, na verdade. Olha só a preocupação de Maria Clara. Não, eu quero ir num grupo de oração universitário, que é o quê? 5 minutos, 15 minutinhos? É uma coisa assim rapidinha, né? Que 15 acontece minutos. nos intervalos, né? Na verdade, esse já estava com um tempo um pouco maior. Porque era justamente numa sexta-feira à noite, a gente ia para uma sala que não tinha aula naquele horário. Sim. Então já estava sendo conduzido por 1 hora e meia. Tinha o louvor, isso. tinha a pregação, tinha a oração. Bonito, né? Mas Maravilha. que linda a condição do Senhor. É bom você falar isso para as pessoas que não conhecem. O grupo de oração universitário faz parte da renovação carismática do Ministério Universidades Renovadas, né? O MU. Isso. E tem duração no máximo 15 minutos, sendo que Deus concedeu um tempo a mais aí. E pode ter certeza, eu já participei de grupo de oração universitário. E nesses 15 minutos, Deus faz muito. Faz. Às vezes a pessoa acha que Deus precisa de um tempo maior para agir, para se derramar. Claro, até porque Deus é Deus, né? Quando Ele pode quer, sim usar um tempo faz, maior, mas o que tem que deixar claro é que em 15 minutos Deus faz sim, derrama o seu Espírito Santo sobre E eu lembro nós. que o Léo comentava muito, não tenhamos vergonha de cantar alto, de rezar alto, porque quem está passando pelo corredor se sente tocado talvez por uns minutinhos. Está passando despretensiosamente, talvez para pegar um ônibus e escuta aquela oração no corredor, era o que precisava ouvir. Isso. Então, para a gente, acabava sendo muito natural. Né? Maravilha. 10 anos de infância missionária, 12 anos de renovação carismática católica no GOL. No GOL. Fala mais. Dos 12 aos 15 eu fiquei no GOL, também muito na Casa Rainha da Paz, né, que é o nosso vínculo direto. Participei de formação Paulo Apóstolo, Que comecei massa. a entender um pouco mais da doutrina da igreja. E aos 15 anos eu lembro que eu me mudei de bairro. Eu fui morar em Neópolis, ficava um pouquinho mais distante de tudo que estava acontecendo. Foi quando veio a Crisma também, e aí eu acabei me aprofundando mais na paróquia. E aí começaram os serviços, aí me tornei catequista de Crisma. E aí teve a condução de grupo de jovens. Teve uma bênção muito grande na minha vida, que foi o Yeshua, O Yeshua. que hoje vejo aqui na comunidade. Sim. Eu lembro que eu estava em Portugal quando eu os vi aqui pela primeira vez. E meu coração encheu de alegria, porque criou um vínculo ainda maior. Eu disse, meu Deus, o Senhor está trazendo tudo o que me fazia amar a Deus e me usava em ministério, e agora está todo mundo na comunidade, né? Que maravilha. Então, foi um tempo muito bonito que eu estive na paróquia também, E sua mãe intercedendo em casa. em casa. Minha mãe Na rezava oração. vários textos. Eu dizia, mãe, para que tudo isso? Ela dizia, porque eu não posso botar tudo num sol. Vai confundir a cabeça de Nossa Senhora. Então, são vários. São vários. Aí eu dizia, diminua alguns. Ela disse, comece a andar na linha que eu diminuo o seu. Me Engra- dê menos trabalho que eu diminuo mais um. Esse seu relato aí, eu estava assistindo há pouco tempo o podcast de Frei Gilson, né? E Frei Gilson também me fez lembrar de um livro de Frei Elias Vela, que eu acho que é O Leão que Ruge. E ele fala justamente do poder da intercessão da mãe. Sim. Sim. Às vezes a mãe chama um padre para rezar por cura, libertação, para um filho, né? E o Frei, quando era chamado, ele falava, não, reza comigo, porque a tua oração tem muito mais amor do que a minha oração, porque é o seu filho, né? Então, É o que fez Bruno lembrar. diz a mim, diz, mamãe, eu estou lá na comunidade, eu gosto quando a senhora vem rezar em mim. Olha só. Porque eu sinto que a sua oração é mais forte do que a de qualquer um que esteja ali. Aí a primeira vez eu fiquei meio assim, eu disse, acho que é porque eu sou mãe. Aí eu fui, da outra vez, pedir para alguém ir no meu lugar, né? Ele disse que não é a mesma coisa. Olha só.
O amor que uma mãe Tua sente. Você sabe que eu sou fruto de uma oração de terço de manhã, né? Olha só. Eu era Olha só. protestante, desviada, porque não bastava ser protestante, chegou uma fase na minha vida que eu não queria nada nessa vida. E eu dizia assim, é Deus lá, eu aqui, vamos embora, vamos embora. E manhã, apesar de protestante também seguir esse caminho, manhã rezava o terço em casa, pedindo pela minha conversão. Caramba. Pra você ter Poderoso. noção. E hoje estamos todos aqui. Então você, mãe, que tá nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Instagram, tá vendo esse corte aí, saiba que você pode sim, deve orar pelo seu orar filho. pelo seu Sua oração Porque a tem sua oração poder. tem poder, tem muito poder. Eu já oro, rezo há muito tempo pelo meu filho. Continue rezando, porque a sua oração tem muito poder. E por muitas vezes que o filho possa não fazer o que a mãe está querendo naquele momento e pedindo a Deus, uma hora ele vai fazer. Exato. Eu digo porque eu não rezava o terço. Eu não acompanhava minha mãe da maneira como ela era frequente na igreja em oração, Sim. né? E hoje eu me vejo o reflexo do que ela fazia. Uhum. E eu vejo quanto o exemplo é importante, né? Em Sim. todas as áreas da vida e espiritual ainda mais. Minha mãe passava o dia com a Canção Nova ligada. A gente não tinha TV nos quartos, porque ela ia, era só na sala. E aí era 24 horas do dia. E se por algum motivo eu mudasse de canal e ela fosse ligar a televisão depois estivesse sem ser na Canção Nova, era uma briga dentro de casa. Caramba. Que ela dizia, não, o inimigo não entra na minha casa por nenhuma brecha. Caramba. O canal Isso é tem que muito estar bom. sintonizado Exemplo, na Canção né? Nova. Quando Exemplos. vem da nossa mãe, né? É. Porque eu também, minha parte também foi um pouco de exemplo da minha mãe. Que ela tinha Nossa Senhora das Graças com ela, né? E tinha imagens, né? Que eu dizia assim, eu não gostava de adorar a imagem, né? Por mais ser católico, eu achava que era errado, né? Porque na Bíblia diz, e eu não entendia, não adorar as imagens. Então eu levava ao pé da letra aquilo ali, então eu não Entendi. adorava. E ficava, e ela beijava, e eu ficava ficando doida, beijando a imagem. Pra que isso? Era né? O exagero, exagero. né? Só que quando ela se foi Nossa Senhora, foi a santa dela que eu herdei, que eu comecei a pedir por mim, né? A santa que era da minha mãe. Então, assim, o exemplo é muito valioso para a gente, filho, né? Dos nossos pais. Verdade. E tem aquele ditadinho popular, né? Que diz assim, a palavra converte, mas o testemunho, ele arrasta, Arrasta. né? Ele arrasta. Exato, exato. Então continua aí sua história. Tava lá na... foi 12 anos de renovação. 12 anos, carismática. renovação, 10 a 15. Você ainda continuou no Gol Continuei no Gol. e foi para a paróquia fazer crisma. Foi isso que você falou? Fui para Pronto, Crisma e a partir continua. daí virei catequista. Sim. E aí veio o grupo de jovens também. E veio a questão do eixo, né? No Ministério de Artes, que foi quando começou, de fato, lá na paróquia. E aí, mais ou menos dos 15 aos 18, foi quando eu retornei, estava na época de universidade, e aí eu já não conseguia estar tão atuante nos grupos da paróquia, porque tinha muitas reuniões à tarde, aí eu já trabalhava, estudava à noite, então me afastei um pouco. E aí comecei a ir aos domingos na missa, lá na Santo Afonso. Sim, na Santo Afonso. Isso, e aí foi quando reencontrei Léo, no Ministério de Música. Ah, peraí, Santo Afonso ou Santo Agostinho? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Isso. É, porque Santo Afonso Era o grupo de oração. é a paróquia e Santo Agostinho era a capela Isso. da paróquia. Na Santo Agostinho. Sim. Eu comecei a assistir missa lá. Aí Léo convidou para que eu participasse das orações do Ministério de Música. E aí comecei a voltar a ter um contato ainda mais forte, né? Nesse intervalo de tempo, minha mãe já estava com câncer. Ela lutou com o câncer por 5 anos. E meu coração ficava um pouco perdido, porque eu dizia, eu não tenho pai. E minha mãe agora está doente. E agora? Né? E minha mãe sempre dizia, cuide, se ajeite, que eu vou falecer rápido. Então, a minha cabeça virava um redemoinho, né? E eu sempre correndo atrás de trabalhar, de estudar, sem entender muito o que estava acontecendo. Uhum. E, de fato, depois de 5 anos, o câncer se espalhou pelo corpo de uma maneira muito severa. E aí ela ficou internada, precisou fazer cirurgias onde os médicos não podiam fazer mais nada. Eu lembro que a última cirurgia, que foi no fígado, os médicos abriram e fecharam. E disseram, não há o que fazer, ela vai ficar internada e os aparelhos vão ajudar ela a ficar viva por mais tempo. Mas não há mais o que fazer. E ela sempre muito devota. Rezando o texto da mesma maneira, agradecendo a Deus da mesma maneira, pedindo a Deus ajuda da mesma maneira, e eu dizia, o que é que está acontecendo? Que devoção é essa que passa por cima de uma dor, de um Deus que não está amparando diretamente, ao meu olhar naquela época ignorante era isso, e ela está assim, tão plena, tão feliz e agradecendo.
Né? Eu lembro que mãe sempre costumava dizer, por que não eu? Né? E ao invés de dizer, por que eu tô doente? Nossa. Quando alguém dizia isso, ela disse, não, pode ser qualquer outra pessoa, mas por que não ser eu? E eu lembro que ela dizia já nos últimos momentos, né, que ela já estava passando por momentos de alucinação, de dores muito fortes. Ela dizia que a minha dor santifica outras pessoas, que a minha dor aproxime a nossa família. Né? Então, hoje, eu vejo isso com admiração e uma fé inabalável. Claro. Né? Mas, na Com época, certeza. era muito confuso para mim. E, num dado domingo, né, era dia 6 de dezembro de 2011, os médicos disseram, não há o que fazer, e ela está reclamando que vai morrer em casa. E aí eu precisei assinar para ela ter a liberação para ir para casa. Fomos para casa da nossa avó, da minha avó, na verdade, mãe dela, e ela ficou lá. E nesses últimos 2 dias, foi um processo lindo que Deus usou de perdão. Porque minha mãe já não conseguia levantar para tomar banho, já não conseguia se levantar para comer. E todo mundo que encostava nela, ela recuava, gritava e não queria. Aí ela dizia, chame meu anjo. Meu anjo eu deixo tocar em mim. E ela só permitia que eu tocasse nela. Então eu acho que a nossa relação de mãe e filha, que talvez nunca tinha tido um laço tão forte, Se intensificou. se fortaleceu nesses últimos 2 dias. E aí minha avó sempre dizia que queria que ela morresse nos braços dela. E eu dizia, mãe, nem invente. Não quero que a senhora morra no meu braço, não. E ela falava sobre morte muito naturalmente. Eu dizia, não estou preparada. Essa cena eu não quero ter no meu coração. E quando isso foi no domingo, passou a segunda, quando foi na terça de manhã, ela já acordou, olhou para mim e disse, Nossa Senhora já veio me buscar. Está sentindo o quarto todo perfumado? Eu disse, não, mãe, a senhora está endoidando. Ela disse, tá. E tem muitos anjos com ela. E ela passou o dia repetindo isso. E aí, como o câncer final já era no fígado, os olhos dela já estavam muito amarelados. E o médico tinha orientado, quando amarelar o olho, pode chamar os enfermeiros, que já vai estar perto. E assim a gente fez. E era mais ou menos uns 5h45, 10 para as 6. E ela disse, Maria Clara, vá fazer um suco de laranja para a Sônia, que era enfermeira. E chame sua avó. Aí eu disse, não, mãe, eu quero ficar aqui com a senhora. Vai já da hora da senhora rezar seu terço. Ela, não, vá fazer o suco de laranja e chame sua avó. Eu disse, mãe, Sônia nem de laranja gosta. Aí ela, eu ainda sou sua mãe, me obedeça. Se levante agora e vá fazer o suco de laranja com Sônia e chame sua avó. A vovó veio. Quando eu cortei a primeira laranja, a vovó chamou. Venham que Tessia faleceu. Então, ela ainda teve o cuidado de morrer nos braços da minha avó. Minha avó hoje é feliz porque teve aquele acolhimento, pôde ser mãe até o último minuto. Sim. E eu não tenho essa lembrança, né, dessa forma. E foi tão lindo que ela ainda disse à minha avó, quando Maria Clara vier, juntem as mãos e rezem uma Ave Maria. E assim a gente fez. Mãe na cama, já falecida, e nós rezamos. Naquele momento, sobrou para mim ser forte, porque todo mundo desabou. Se alguém tem que ligar para o médico, alguém tem que ligar para o plano, né, funerário e resolver as coisas. A burocracia, né? E assim eu fiz. Acho que naquele momento foi um impacto tão forte na minha vida que, apesar de ter visto ela falar sobre Nossa Senhora, eu criei uma aversão, porque eu me lembrei, meu Deus, minha mãe morreu. Eu não tenho mais ninguém. E que mãe é essa? Que fez com que ela vivesse isso sem ao menos minimizar a dor física, né? E aí eu lembro que mais ou menos uns 2 meses após o falecimento da minha mãe, eu decidi, de fato, ir para a igreja evangélica. E aí tudo que tinha no nosso apartamento, de imagem, de terço, até peças em ouro que ela tinha, eu dei tudo. Conta pra gente o que fez você, após o falecimento, né, a Páscoa da sua mãe, você tomar esse tipo de reação, ter esse tipo de atitude. Né? Sair da igreja, mesmo com toda a história que você acabou de nos contar, do seu interesse próprio, inclusive de participar de um grupo de oração universitário, enfim. O que foi que fez você ter essa decisão radical de sair da igreja católica e ir para a igreja evangélica? Hoje eu vejo que, de fato, eu não olhava Deus como pai. Eu não olhava Nossa Senhora como mãe. E aí, sem ter esse apoio espiritual, eu já me via fisicamente sem pai e sem mãe. Então, que Deus é esse que me deixou só? Esse Deus que eu sirvo desde sempre, agora eu estou só. Então, eu acho que eu me senti rejeitada, acho que pode dizer assim. Criou-se uma lacuna de rejeição e eu disse, eu recorro agora a quem? Se ao Deus que minha mãe recorria, se a Nossa Senhora que minha mãe recorria não atenderam a ela, então eu não tenho mais nada. Uhum.
Só que lá no fundo, eu já tinha sentido esse primeiro amor de Deus e eu acho que eu não admitiria não estar em Deus de alguma maneira. Então, ao invés de abandonar tudo, eu encontrei um refúgio onde eu pudesse me esconder um pouquinho, que foi na igreja evangélica. Uhum. Onde era essa igreja? Em João Pessoa. Certo. Então, sua mãe faleceu aqui em Natal. Faleceu aqui. E você foi para João Pessoa. Foi algo tão brusco que na época eu estava me relacionando com uma pessoa que era evangélica e essa pessoa foi morar em João Pessoa. Então, aquele velho ditado, juntou a fome com a vontade de comer. Entendo. Então, eu vou embora, vou fazer de conta que nada disso aconteceu na minha vida, vou recomeçar. Tanto que eu lembro que na época eu não consegui nem tirar as coisas de manhã do apartamento. Eu fui embora para João Pessoa, deixei as chaves, resolvam, tirem tudo, eu não quero nada. Uhum. E eu vou embora recomeçar a minha vida. E quando eu cheguei em João Pessoa, já foi indo para a igreja evangélica. Cheguei a me batizar, servia na igreja. Você chegou a escolher a igreja ou foi de forma aleatória? Ou que o seu namorado na época apontou a melhor igreja para você? Como é que foi? Eu acho que eu já era tanto de Deus e tão carismática que eu fui para a igreja Batista, Cidade Viva, que tem uma prática muito similar à nossa em termos de louvor, de pregação. Então, eu estava fugindo sem querer fugir. É até estranho. Fugindo sem querer fugir. Tanto que hoje eu continuo admirando muito meus irmãos evangélicos. Ainda sigo nas redes sociais a Igreja Cidade Viva, admiro muito o trabalho que eles fazem. Uhum. E foi um acolhimento que eu vivi, né? Hoje eu sou grata a Deus por esse tempo de refúgio ter sido ainda em Deus. Poderia ser em qualquer outro tipo de coisa. Isso. Né? Exato. E por lá fiquei 8 anos. 8 anos. 8 anos. Certo. De que ano até que ano? Início de 2022 até 2002. 2002. Não, 2012. 2012. Até 2018. Certo. 6 anos. 6 anos. 2012. Entre 6 e 7 anos, isso. Certo. E como é que você voltou para a Igreja Católica? Vamos lá. Eu voltei a morar em Natal. E assim que eu voltei para Natal, eu já vinha sentindo, estando na igreja evangélica, a falta dos sacramentos. Uhum. Eu ia para o culto domingo e eu sentia a falta do mais. Eu lembrava, né? Eu comecei a lembrar. Eu acho que o meu trauma foi começando, não sei se dá uma reduzida, não sei se existe essa expressão, mas eu acho que eu fui começando a me lembrar daquele amor genuíno que um dia eu tinha sentido, lembrando dos sacramentos também. Eu sentia que faltava alguma coisa em mim, né? Eu estava com minha alma semi-preenchida, pode-se dizer assim. Né? E eu comecei a sentir falta, de verdade. E eu comecei a lembrar de como minha mãe era. Eu acho que foi sarando, a dor foi sarando, né? A dor foi se transformando em saudade, pode-se dizer assim. Eu fui voltando ao meu normal. Né? E aí, voltando para Natal, voltando para as minhas raízes, convivendo com a minha família, revendo os amigos que eu tinha antes, aí eu disse, eu quero um sinal. E eu vou para onde Deus me levar. Porque eu nunca tinha tido vínculo com a igreja evangélica aqui. Então, eu não tinha igreja evangélica para ir aqui. Eu não tinha amigos evangélicos para ir aqui. Era só lá na Paraíba. E eu queria aproveitar a sua fala para a gente lembrar como é importante o exemplo dentro de casa. A gente estava até conversando sobre isso antes de começarmos. E como é importante a gente ter raízes. Assim, essa saudade que você sentiu da sua mãe e, paralelamente, uma saudade do mais, né? Provavelmente, me permita, da Eucaristia, da adoração, de uma confissão, né? De estar em unidade com a Igreja Católica, remeteu a raízes que ela tinha lá na infância, né? Que foram criadas lá na infância. Então, como é importante a gente criar essas raízes. Muitas pessoas saem de onde estão, saem da igreja, saem do convívio comunitário, agora falando da nossa realidade de comunidade, né? Saem de um movimento como Renovação Carismática Católica, porque não tem as raízes. E por não ter as raízes, né, é arrancado de maneira muito fácil daquilo. Sim. Então, como é bom a gente alimentar as nossas raízes e ter raízes. Verdade. É verdade. E você sabe, Pedro Paulo, que eu conheci Maria Clara num EJAC que teve. Não sei se você em algum momento vai falar ou quer falar sobre a próxima parte. Então eu vou Foi introduzir. a volta. Eu queria fazer o EJAC, eu estava no último ano, né? Depois, mais um ano, eu não poderia mais fazer esse movimento, né, da igreja. E aí eu fiz, nossa, eu vou fazer o EJAC. Consegui, fiz, achei tudo muito lindo. Mas uma coisa que me impactou muito
que foi eles fizeram uma brincadeira de colocar um bilhetezinho embaixo da cadeira, e aí alguém ganharia uma imagem. E aí eu, nossa, será que sou eu? Tô dando animadinha, todo mundo tirando. E daqui a pouco, uma moça se levanta, que ela tinha tirado esse bilhetinho sei lá, de umas 200 pessoas ali naquele auditório. Só tinha uma imagem. E essa pessoa foi justamente Maria Clara. E ela pega essa imagem, ela dá um testemunho, que é esse que ela tá falando, da mãe. E uma fala, se eu não me engano, se não me falha a memória, uma coisa que você falou me marcou muito. Que você fez, eu tenho certeza que Nossa Senhora me escolheu. Eu não sentei naquela cadeira por acaso. Nossa Senhora me escolheu. Né? E eu não sei se essa foi a sua volta e o seu olhar para Nossa Senhora. Mas ali, quando você falou, e a gente nem se conhecia, nem conhecia direito, nem conhecia a sua história, nós não éramos do mesmo círculo, né? Sim. E aquilo me impactou muito. Eu olhei e fiz, nossa, tinham 200 pessoas ou mais, aquele auditório era grande. Mas aquela pessoa que pegou aquele bilhetinho, sentou aleatoriamente, tinha uma história para contar de Nossa Senhora, né? E aquilo falou muito para mim, porque ali eu olhei e fiz, o meu Deus não faz as coisas por acaso. Caramba. Né? O meu Deus não faz as coisas por acaso. E foi justamente nesse EJAC que eu Conta aí como é que foi isso, para a Igreja Católica, né? Alguns amigos que eu já tinha feito, novos aqui também, iam servir nesse EJAC. E aí convidaram. Eu disse, vou. Mas um vou meu, não vou. Eu disse, será que é um sinal de Deus? Será que não é? Vou me inscrever. Em contrapartida, muitos servos que estavam servindo no EJAC me conheciam da renovação. Então, o que é que você está fazendo aqui? Com anos de renovação, você quer fazer um EJAC? Uhum. Tanto que minha ficha foi negada inicialmente. E aí eu fui atrás do padre. Olha, eu vou. Assim como sua madrinha foi atrás de Leonardo lá no... Eu vou. Não, mas não pode. Pode, eu vou. Tanto que eu lembro que a frase final que eu disse ao padre, coitado, sem nenhuma humildade, eu falei a ele, sem nenhuma obediência, eu disse, eu vou estar lá, no dia e no horário. Eu acho interessante que meu nome esteja lá, porque senão eu vou entrar. Eu espero que você não me negue a entrada. Não façam isso, mas eu fui um pouco assim. Eu contei um pouco da minha história. Sim. Padre, eu tenho vivido isso, isso e isso, e eu sinto que aqui é o meu lugar. E eu preciso de uma volta. Não é simplesmente sou católica de novo. Eu sinto que eu preciso vivenciar para ter realmente um retorno. E aí fui. Começando com muito louvor, né? Com muita alegria. Fui me sentindo em casa de novo, me reconhecendo. Mas ainda existia a dor da perda da minha mãe. Claro. Né? E aí teve a pregação justamente que falava sobre Nossa Senhora. E aí eu sempre costumo sentar atrás, quando tem algum evento. Ficar num cantinho lá atrás, ninguém me vê, ninguém sabe que eu estou ali, para eu sentir, para eu vivenciar. Só que quando eu botei os pés no auditório naquele momento, eu lembro demais. Era a terceira fileira, segunda cadeira. Eu vi aquela cadeira brilhando. E eu só fui reto. E no EJAC estava participando uma prima minha com um namorado. E eu simplesmente fui e me sentei. E ela atrás de mim disse, ela está indo para onde? E aí disse, prima, afaste, que Herbert vai sentar aqui. Eu disse, não, eu vou sentar aqui. Ela, Clarinha, para eu ficar junto com ele. Eu disse, então pulo pro outro lado, eu vou ficar aqui. Gente, a mulher retada, né? Nossa, E nem é já meu ouviu a normal. ousadia? A ousadia do espírito. A ousadia, A ousadia do espírito. espírito. Eu disse, eu vou sentar aqui. Eles não entenderam, eu separei, fiquei segurando vela no meio do casal. E aí começou a se falar de Nossa Senhora. Eu disse, vixe. Lá Vim vem. logo pra frente na hora que é pra falar de Nossa Senhora. E eu bloqueei minha mente. Eu não sei absolutamente nada do que a pregadora falou. Eu não me lembro detalhes, nada. Nada. Eu bloqueei. Eu disse, eu vou ficar só aqui de corpo presente, porque nem chorar eu não vou. Porque eu me derramo. Eu vou terminar, pelo menos inteira, esse encontro. E aí, justamente, quando foi pro final, ela disse, olhem debaixo da cadeira que tem um papelzinho para cada um de vocês, uma mensagem. Aí eu peguei e na minha tinha, levante-se e leia em voz alta. Eu nunca fui tão tímida, né? Na pressão eu vou. E mandou, eu me levantei olhando pro papel. Quando eu olhei, ninguém levantou. Ela lembra que eu disse, Raíssa, levanta? Ela disse, não, para fazer o quê? Eu disse, tá mandando o papel. Ela disse, não, no meu não. Aí quando eu olho, brota a pregadora com o microfone do meu lado. Eu disse, Tome. olha, e agora? Aí li. Aí no papelzinho tinha, você nunca esteve só. Apesar das suas dores, eu sempre estive ao seu lado, minha filha. E quando eu terminei de ler, começou a música Regaço Acolhedor, de Kelly Patrícia. Sim. Que era a música que minha mãe mais amava, escutava todos os dias.
Na época ainda era época de CD, né? Que hoje eu nem sei se tem mais. Então, acho que riscava, de tanto que minha mãe ouvia aquela Patrícia. E ali valeu toda a pregação, que eu nem sei o que ela falou. Né? Aí, prontamente, ela me levou à frente e veio entrando na imagem de Nossa Senhora dos Impossíveis. E aí, naquele momento, eu, de fato, me senti abraçada por Nossa Senhora. Porque aquele bilhete, coincidência divina, né, falava justamente para alguém que se sentia abandonada, que se sentia sem mãe, que estava cheia de dores. Mas que Nossa Senhora estava deixando claro, você nunca esteve só. E foi um marco muito grande porque eu não tinha na minha casa mais nada da Igreja Católica. Então, naquele momento, eu ganhei uma imagem de Nossa Senhora, ganhei uma Bíblia e ganhei um terço. E eu entendi, agora eu estou voltando a quem eu sou de verdade. Né? Então, minha volta na Igreja Católica foi dessa maneira, abraçada por Nossa Senhora. Eu costumo dizer que ela me pegou no colo, porque eu estava cheia de dor. Eu era uma filha sofrida. Né? E com toda a docilidade, Nossa Senhora sabia que eu não tinha prestado atenção em nada do que aquela pregadora tinha falado. Apesar de ter tocado o coração de muita gente. Né? E ela veio com a didática do Espírito Santo e cá estou de volta na Igreja Católica. Gente, e que impressionante, porque assim, quando você escuta a sua história até esse momento, você, ouvindo o que tinha essa mensagem, faz todo sentido. Sim. Faz todo o sentido. Porque era exatamente isso que você falava para o Senhor. Eu estou só. Né? Eu estou só. Olha que louco, minha gente. Que louco, né? Que louco. Assim, a gente sabe que não existe coincidência nas coisas de Deus. A gente sabe que não existe. Eu acho que isso é o que mais impressiona e impacta a gente. Porque aquela moça não tinha como saber da sua história, a sua vida e nem mesmo quem iria sentar ali. Né? Mas o Senhor sabe. Sabe. E que bom que ele sabe. E que bom que ele sabe. E aí foi aí que eu voltei ao serviço, né, da paróquia. Comecei a servir. Logo veio a pandemia também. Então, a gente tinha alguns momentos de oração de terço online, que eu já participava. Mas muito distante, né, do serviço em si, porque na pandemia não podia ter. E aí foi quando chegou final de 2021. Eu estava trabalhando numa empresa que era um serviço de domingo a domingo. E já angustiada, porque eu não conseguia ir à missa. E aí foi quando reencontrei Léo nas redes sociais. E ele, Clarinha, estou com a comunidade. Começou a falar e meu coração ardia de um jeito muito forte. Eu disse, eu preciso estar aí, mas eu não posso estar aí. E eu lembro que por direct ele disse, eu vou rezar e Deus vai lhe tirar desse emprego. Aí eu disse, mas reze para ele mandar outro também. Porque tem que ter algum. E aí foi quando eu decidi diretamente no meu coração. Eu disse, Senhor, eu estarei de volta como tu sempre sonhastes. E dessa vez não tem mais volta. Eu ainda não tinha conseguido vir na comunidade, mas eu já rezava todos os dias e dizia isso a Deus. Eu já estou lá. Eu não saio mais. E o barco está lá, eu não volto mais. Aconteça o que acontecer, nada me tira mais da Igreja Católica. E nem do serviço a Deus. Né? E aí, nesse momento, eu digo que nesse momento o inimigo pegou uma mínima brecha que ainda tinha. Né? Eu me envolvi com uma pessoa que era evangélica. E começou a ser algo muito turbulento, muito tumultuado. E, em paralelo a isso, essa pessoa sempre pedia que eu rezasse por ela. Sim. E foi algo que as pessoas sempre me pediam. E eu sempre tinha um costume. Eu rezava pelas pessoas e não rezava por mim. E fui nessa oração por essa pessoa. E rezando o texto, inclusive, apesar da pessoa ser evangélica. E eu dizia isso claramente. Minha oração é o texto. E aí você aceita de coração ou não. E aí eu lembro que essa pessoa dizia muito que não conseguia dormir se eu não rezasse antes por ela. E era algo instantâneo. Eu não entendia, mas eu rezava. E aí, quando foi num dado momento, eu lembro que era uma tarde de uma sexta-feira, eu rezando o texto, terminei o texto, me deu uma sonolência muito forte. Eu estava na sala da minha casa. E a sonolência é algo pesado, e eu fui tendo a noção de se eu vou pelo menos desmaiar na minha cama. Não vou me danar no chão, né? Eu lembro que eu fui caminhando pelo corredor da sala e eu caí de bruços na minha cama. Eu não sei explicar o que é que eu estava sentindo. Eu só caí de bruços. Em fração de segundos, eu sentia como se alguém estivesse me enforcando. E eu sem ar, e fui me virando. Quando eu me virei, eu tive uma visão terrível. Um bicho muito grande, todo preto, cheio de pelos. Lembro que eu vi os olhos vermelhos muito próximos a mim e me enforcando. E eu sem ar de verdade. Eu dizia, o que é que está acontecendo? E eu ouvia meu cachorro latindo e uivando.
E eu disse, meu Deus, eu estou sonhando, eu estou acordada, o que é que está acontecendo? E era um bravo muito forte na minha cara, com os dentes em cima de mim. E aí eu ouvi uma voz suave que dizia, procure seu terço, procure seu terço. E aí eu lembro que já sem ar, eu comecei a tatear a mão na minha cama, e eu encostei a pontinha do meu dedo mindinho na cruz do terço. E aí aquele bicho uivou de um jeito muito severo, saiu do meu quarto e as luzes se acenderam. Caramba. Quando eu acordei, meu cachorro, não sei nem se eu posso falar, tinha feito xixi inteiro e estava desesperado, querendo vir pro meu colo. E aí eu peguei o cachorro no meu colo e voltando a respirar, que eu estava sem fôlego, e eu disse, meu Deus, será que eu estou enlouquecendo? E aí tive o start de me olhar no espelho. Quando eu cheguei no espelho, estava todo marcado no meu pescoço. E aí eu disse, e agora? Eu não vou conseguir ficar mais nessa casa. Eu não sei se eu enlouqueci, eu não sei se eu vi o demônio. Eu faço o quê? E aí eu lembro que eu liguei para essa pessoa. E essa pessoa disse, não, eu vou para aí. Você não vai ficar só, não. Eu disse, venha, porque eu não consigo ficar só. E aí eu lembro que eu fiquei acordada a madrugada inteira, esperando essa pessoa vir. E quando essa pessoa chegou, essa pessoa rezou por mim. E eu adormeci. E eu acordei com essa pessoa me acordando, dizendo, tenho que ir embora, tenho que ir embora, tenho que ir embora. E aí saiu. E aí quando eu fechei a porta de casa, aquela mesma voz doce, vai olhar suas joias. E eram joias que minha mãe tinha deixado para mim de herança há muitos anos. E aí quando eu olhei, não tinha nada. Só tinha restado o que eu estava usando, né? E ali eu descobri ali que era o fundo do poço. Porque eu já não tinha mais emprego. Eu não conseguia mais dormir, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Eu não podia contar para minha família, porque eles não entenderiam. E eu não tinha mais nenhuma segurança financeira. Eu faço o quê? Fiz um boletim de ocorrência, fui para casa da minha avó, fiz uma malinha e disse, vó, vim passar um tempo com a senhora. Que a senhora pede tanto, né, que eu vinha para cá e eu sempre gosto da minha independência, da minha casa. Vim passar um tempo aqui. E aí, nesse passar um tempo, eu precisei ir na delegacia, né, prestar esclarecimento pelo boletim que eu tinha feito. Foi algo assustador. E eu disse, eu prometi para minha mãe que eu jamais faria nada errado na minha vida. E hoje eu estou saindo de uma delegacia. Voltei para casa da minha avó. Minha avó já tinha sofrido umas quedas, estava bem debilitada. E eu estava começando a ter atritos com a minha família porque eu pedi ajuda. Uhum. Eu disse, gente, eu não dou conta só de ficar madrugada acordada, manhã acordada, tarde acordada. Eu trabalho como, eu vivo como. E nesse mesmo momento, uma tia minha me expulsou da casa da minha avó. Disse, você não quer fazer não? Então vai embora daqui. E aí eu me vi também sem minha família. Foi muito atordoante para mim naquele momento. E uma grande amiga que estava comigo pegou e disse, Clara, se eu fosse você, eu se matava. Meu Deus, que Misericórdia. amiga. Eu não vejo outra saída. Nossa, que amiga. Mas eu entendo. Hoje ela sofre com depressão. E para ela olhava e dizia, eu não vivo a metade do que você está vivendo. E eu não vejo graça na vida. Como é que você vai ver? E aí, na minha mente, eu ainda disse, Senhor, se a única saída for realmente eu tirar a minha vida, me avise. Porque eu tiro. Porque eu não tenho mais a quem recorrer. E aí abri o Instagram. Quando abri o Instagram, a primeira postagem era o Retiro Vinde a Mim. Isso foi em 2022. 2022. Dia 16 de fevereiro de 2022. Uhum. E aí eu olhei. Aí eu disse, vou me inscrever. Aí eu tava falando alto, né, minha amiga? Se inscrever aonde? Pra se matar? Aí eu ouvi aquela voz doce, suave de novo, dizendo, não. Eu curarei todas as suas dores. E quando elas estiverem curadas, você vai falar delas para curar outras pessoas. E eu entendi que Deus tinha me feito uma promessa. E eu não tinha nada. Então, me agarrei na promessa. E aí foi quando, de fato, eu vim para a comunidade. Né? Eu não sei se Vicky vai lembrar, mas quando eu cheguei aqui no sábado de manhã, você estava com o Indalécio, conversando lá embaixo. E aí a gente se abraçou e você disse, eu lembrei de você ontem. Porque a primeira pregação vai ser a minha. Vou falar sobre Nossa Senhora. E me vinha a sua imagem na cabeça e eu dizia, mãe, que eu toque o coração de alguém como um dia você tocou o coração daquela menina, que você nem sabia meu nome. E aí eu entendi, está começando aqui o maior momento, talvez, de o novo. E aí, durante o Vinde a Mim,
Foi só uma atrás da outra. Deus falou de uma maneira muito forte. Ninguém daqui da comunidade sabia o que eu vivia, nem o próprio Léo, nem Carita e Dalés, pessoas que eu já tinha convivido na renovação. E logo depois da pregação de Vic sobre Nossa Senhora, no momento de oração que Léo conduziu, eu lembro que eu senti uma vontade muito forte de me ajoelhar. Só que eu era muito teimosa com Jesus. Eu dizia, não, isso é do meu humano. Não, isso é do meu humano. Aí eu lembro que Léo dizia, tem alguém com vontade de se ajoelhar. Deus está pedindo que você se ajoelhe. Eu disse, não, mas tem um monte de gente aqui. Deve ter um monte de gente com vontade de se ajoelhar. Aí Léo disse, não, é você. É você que Deus quer que se ajoelhe. Eu disse, ai, Jesus. Tá me Se eu respondendo. ajoelhar agora, todo mundo vai olhar para mim, né? Vai saber que sou eu. Eu não vou me ajoelhar, não. Aí eu lembro que Léo, de uma didática bem incisiva, disse, Jesus está dizendo que ou você se ajoelha, ou eu vou diretamente a você. Eu disse, não, aí é mais vergonha, eu vou me ajoelhar logo. E aí me ajoelhei. E na oração, Léo dizia, Deus está transformando e curando o coração de alguém que sofreu a maior traição da vida que poderia existir. E Deus está dizendo que você não está mais só. Você está recebendo uma mãe como advogada, defensora e cuidadora. E todas as pessoas que lhe humilharam até aqui vão vir lhe honrar. E por propósito de Deus. Amém. Foi o primeiro momento de oração, de todos os outros que Deus falou muito. Hoje eu olho o meu diário espiritual daquele ano com muito carinho, com muito amor. E foi um ano de muita transformação. Né? Do Vinde a Mim, eu já pulei no vocacional. Eu vinha numa sede que se dissesse para ficar de ponta de pé, eu fico. Não, é para ficar ali em cima o dia inteiro, eu fico. É para fazer o que faço. Porque eu já trazia no meu coração a gratidão gigantesca. E, Maria Clara, pegando o gancho, né, uma coisa que também que Luciana nem sabe, mas eu admiro muito em Luciana, né, é que quando o Espírito Santo se derrama sobre nós, faz esse renovo, como fez em você. Eu acho que Luciana também é fruto de um Vinde a Mim. Eu sou fruto de seminário de vida, né? Eu também, de seminário de vida. Vicky também. E o Espírito Santo transborda. E esse transbordo do Espírito Santo faz com que a gente vá à frente, sirva. Né? Como eu me alegro quando eu vejo Luciana servindo com amor, com todo tipo de dedicação. Não só ela, mas como Maria Clara, todos os meus irmãos, né? Que manifestam esse transbordo. E eu sou uma pessoa que eu não gostava de fraternidade. Olha só, não gostava de fraternidade. É o que mais tem nesta não comunidade. Gostava. Quando eu dizia, vamos se juntar, vamos fazer um jantar de fraternidade, eu disse, não vou não. Eu vou nada ficar com um clima de gente. Eu acho muito massa a pedagogia de Deus. Porque onde exato. é que ela está? Justamente na ceia, onde fazem as fraternidades. Onde necessariamente passa. Exatamente, a fraternidade. Né? E numa das fraternidades, né? Hoje tem que ter. E numa das fraternidades que a gente fez para o pré-discipulado, a primeira foi Luciana que deu a ideia, viu? Luciana que deu a ideia do prato. Gostava, né? E aí ela fez um prato com, acho que foi com frango. Foi com frango, foi um arroz de forno. Eu só sei que eu almocei arroz de forno durante toda a semana. Né? Então, mas o que eu quero dizer aqui é que nada disso vale a pena, ou nada disso tem significado e sabor, literalmente, se não for o transbordo do Espírito Santo. Sim. Né? Sim. Se não for esse transbordar do Espírito, se não tem transbordar, vai nos cansar, vai nos fadigar, a gente vai ficar exausto. Verdade. Mas quando tem um transbordo, então pode ter certeza, né, que os mais antigos na comunidade olham para os mais novos que estão na comunidade e é uma inspiração. Né? Diz, caramba, olha só. Às vezes, pelo nosso cansaço do dia a dia, trabalho, família, a gente diz, caramba, não... Eu queria ficar um pouco em casa hoje. Traz um renovo, né, Felipe? Exato. E aí a gente vê Luciana, a gente vê Maria Clara, a gente vê os nossos outros irmãos e irmãs de comunidades. Não, eu tô aqui servindo. Olha só o que Deus tá fazendo comigo e o que é que a comunidade está fazendo comigo. E a gente tem uma confirmação uma confirmação do que é Deus que está fazendo, né? Daqui a pouco a gente vai passar a palavra para a Luciana para falar
justamente sobre o transbordo que hoje é do Espírito Santo, mas antes era algo voltado para as drogas, algo voltado pro mundo, pro né? mundo, pro álcool. Pro álcool, né? Às vezes a gente acha que a gente tem um testemunho e assim, é o meu testemunho, ok. Não é aquela coisa, mas é o meu testemunho, né? E a gente olha para um testemunho como de Luciana, como de Maria Clara, e vê o quanto Deus faz. Maravilhoso. Né? E assim, quando a gente olha, assim, falo quando olho hoje para minha vida. Não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas hoje, quando eu olho para trás e olho para toda a dificuldade que eu passei, e eu imagino isso na vida de vocês, passar por tudo aquilo com a perspectiva de que Deus estava conosco é libertador. Né? Exatamente. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Você olhar para trás e ter a certeza que Deus nunca saiu de perto de você, sempre esteve ali lhe dando livramento, lhe protegendo, né? Com a ajuda de Nossa Senhora também. Isso é muito gratificante e você sente o amor de Deus ali, né? Que é mais forte ainda. Então você passa, no meu caso, assim, né? Eu só tenho vontade de adorar, de amá-lo e de bendizê-lo, porque, assim, eu, uma insignificante pecadora, né? Preferia o mundo e abria a boca e dizia que eu gostava dali, gostava daquela vida. E Deus não me menosprezou. Então, Luciana, aproveita aí. Aproveita e já conta. Pega esse gancho. Como foi que você chegou a esta simples mesa até hoje? Fala um pouco da gente, do seu testemunho. Assim, né? Minha mãe, eu tinha uma mãe que ela era católica, né? Ela vivia muito na igreja, me levava nos domingos, mas nunca me passou o ensinamento. Eu hoje, assim, eu fico imaginando que eu acho que nem ela tinha os ensinamentos, porque na igreja católica a gente não tem uma formação como a gente tem aqui. Na igreja a gente não tem a Bíblia, né? A gente não vê, não lê, não abre. Tem a Bíblia, tem, mas eu digo assim, não abre para ler, para explicar direitinho. Então, assim, ela só dizia assim, que tinha que ir para a missa no domingo, né? E que eu tinha que fazer a primeira comunhão, né? E tinha que fazer a catequese. E pegando a sua parte, né? Que de estar no colégio, né? Na segunda, sexta e no sábado. Eu me senti assim quando você falou, porque eu fiz minha primeira Eucaristia por fazer, porque minha mãe era uma obrigação, entendeu? Porque eu estudava na escola doméstica, então passava de segunda a sexta na escola, aí no sábado eu tinha que ir para a escola para as aulas, né, de catequese. E eu ia com uma raiva, principalmente porque eu tinha que descer na Prudente e sair andando para a doméstica. Então eu ia xingando tudo. Mas eu ia. Então, assim, foi tão bem mal feito. Porque, assim, bem mal feito. Porque, assim, eu não aprendi a Salve Rainha. Eu não aprendi o Credo. Eu só aprendi o Pai Nosso, que a gente já sabia, e a Ave Maria. Mas o resto, na minha confissão, eu olhava para o parque e olhava para o padre. Olhava para o parque e olhava para o padre. Aí o padre disse só algumas coisas. O padre mandou rezar umas 10 Ave Maria. Eu rezei 3. Uns 10 Pai Nosso, eu só rezei 2 e fui brincar. Então, assim, não foi uma coisa bem. Fiz porque minha mãe obrigava, né? Então, assim, eu não tinha essa devoção, não tinha isso. E aos meus 13 anos para 14, eu já fui conhecendo o mundo, né? Fui conhecendo o mundo, aí conheci a bebida, né? Com 13 anos. Com 13 anos de idade, entendeu? Fui conhecendo a bebida, conheci as drogas, né? E daí eu vivia muito no mundo. Então eu ia muito pouco para a igreja, quando eu ia achava muito chato, não entendia, não sabia que o que o padre lia ali, a liturgia, era a palavra de Deus. Eu achava que ele pegava um papel, ele mesmo escrevia, ele lia para a gente ali. Era o que eu imaginava na minha cabeça, né? E eu achava muito chato. Senta, levanta, não senta, levanta. Não entendia nada, né? A pessoa fica sentando, levantando. Por que não senta logo, não levanta de vez, né? Então, assim, eu não tinha respeito pela Eucaristia, que para mim ali era
uma coisa feita de farinha de trigo, entendeu? Uhum. Eu comungava às vezes. Eu não me confessava, porque eu não sabia também que tinha que se confessar. Eu não sabia de nada, né? Eu não sabia nem abrir uma Bíblia, na verdade. Eu não entendia. Você só ia. Só ia. Só ia. Só ia, entendeu? E ficava assim, termina logo, termina logo, termina Uhum. logo. Nossa. Era. E chegou um tempo, né, que nem mais ir para a igreja eu ia. Era só no mundo. Então, eu usava drogas pesadíssimas, né? E bebia muito. Bebia muito, chegava a passar a semana, final de semana, saía numa sexta e voltava numa segunda. E tinha vezes que passava a semana toda. E em casa só tomava um banho, trocava de roupa e voltava novamente para a curtição, Uhum. né? Para as drogas e para o álcool. Né? Gastava muito dinheiro, gastava o que eu tinha, o que eu não tinha. Né? Mas assim, eu sempre tive um cuidado para nada disso. Depois que eu tive Bruno, eu parei, né? Na verdade. Eu deixei de beber e de consumir droga na minha gravidez. Foi o intervalo. Sim. O intervalo foi minha gravidez, eu não fumava, não bebia, fumar cigarro. Não fumava, não bebia, não usava droga. Minha gestação, mais amamentação e até um certo ponto da criação dele. Uhum. Mas depois que ele ficou já maiorzinho, que já sabia fritar ovo e se virar, eu voltei novamente para o mundo. Nesse tempo de que você ficou sem, você sentia falta ou não? Não. Eu, assim, não era... Eu não me declarava uma pessoa que tinha aquele vício, a viciada. A dependência A química. dependência química. Eu fazia porque eu achava bom. Eu fazia porque eu gostava. Entendeu? Eu achava que, no caso, assim, meus amigos de copo, né, de mesa e de droga, eram meus amigos. Porque era aquilo que eu conhecia. Era eles que eu conhecia. Então, eu achava bom ali, aquele bate-papo, aquela brincadeira. E no meio do bate-papo, da brincadeira, sempre o consumo tinha, de sempre drogas, álcool. tinha, porque a droga, Pedro Paulo, ela é muito fácil de você achar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente com os filhos da gente, porque é muito fácil. Então, assim, quando eu queria, eu ia buscar mesmo, 2 tempos. E quando eu não ia, eu ligava, entendeu? Vinha até mim. Então, assim, eu fazia porque eu gostava e não por dependência. Então, assim, quando eu tive Bruno, eu não usava nada, eu nem lembrava, na verdade. Eu morava em Mãe Luísa, num foco. Mas eu não... Meu foco era meu filho. Uhum. Então, assim, não passava nem pela minha cabeça. Entendi. Entendeu? Mas depois eu voltei, né? Voltei com todo o gás. Entendeu? Certo. Então, meu menino já era grande, mas eu tinha um maior cuidado de nunca respingar nele. Nada dos meus erros, nada que eu fazia. Então, ele não sabia de nada. Eu fazia das tripas corações para... ele não nem imaginar, nem sonhar e nunca afetar. Entendi. E eu criei ele com um lema: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ouço o que eu digo e não ouço ninguém. Então, eu era bem rígida na criação dele, apesar dos meus defeitos, né? Mas o que eu fazia, eu não queria que ele fizesse. E não aceitava e não admitia. Então, assim, eu era um policial, né? Um general, como o pai dele dizia, porque eu era mesmo, eu cheguei a tirar ele do cinema. Entendeu? Então, assim, eu ficava assim, 24 horas em cima dele. Aonde ele está, com quem ele vai, com quem ele está, quem são os amigos. Mamãe, o pessoal vai sair, traga todo mundo para dentro de casa. Uhum. Pode ficarem aí. Entendeu? Talvez pelas suas experiências. Pelas minhas experiências, pela minha vivência, eu sabia como... Tinha vezes que ele chegava para dizer assim: eu vou para tal canto, vou tomar um vinho, um negócio. Aí eu já dizia, ele dizia que eu derrubava o movimento dele. Porque eu já dizia: vai para onde? Vai fazer o quê? Vai ser, olha, lá vai ser assim, 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 assim. E quando ele teimava que ia, era do mesmo jeito. Você tem uma bola de cristal? Eu tinha vivência do mundo, entendeu? Então eu sabia como é que ia ser. Então eu não queria que ele ia. Então eu bloqueava ele, entendeu? Eu preferia que ele ficasse em casa, nos meus olhos, do que ele ir para a rua. E, Luciana, como foi que, então, em meio a isso, né, seu distanciamento de Deus, você só ia para a igreja, e depois teve a criança, né, teve o seu filho, antes você consumia droga, álcool, parou durante
até parte da infância dele, creio eu, Isso, não é isso? Isso. E como você se sentiu atraída por Deus? Como você chegou até aqui? Como é que foi essa reviravolta? Foi assim, foi depois que minha mãe faleceu, né? Faz uns 5 anos, né? Eu ainda vivia no mundo, né? Nesse mundo, né? De droga e álcool. E eu já vinha cansada. Vinha cansando dessa vida, sabe? Assim, eu já estava vendo assim com outros olhos as atitudes, as pessoas, e estava isso me cansando. Então eu via meu filho já mais ficando mais velho e eu ficando mais velha. Então eu comecei, né? Teve uma vez que eu saí numa sexta-feira e voltei numa segunda-feira. Da sexta, não da segunda, passei a sexta, a semana, o outro final de semana. Caramba, entendi. E foi. E a segunda na casa de uma amiga. Então, assim, passei mais de uma semana, né? E só bebendo e me drogando. E quando eu cheguei em casa, que o efeito passou, bateu aquela rebordose, né? E eu fiquei vendo que eu não queria mais aquilo, que aquela vida não era para mim. Então eu comecei a chorar e falar com Deus. Porque várias vezes acontecia essa rebordose, pós-droga, né? E eu falava com Deus. Só que eu queria que Deus fizesse assim. E ele não fazia. E eu disse, eu não vou mais falar com Deus, não. Eu vou... Minha mãe tinha as imagens que eu herdei, eu vou falar com ela. Vou ver se ela me escuta. Aí fui falar com ela e comecei a pedir, dizer, meu Deus, pedir a ela, minha mãe, me ajude, não me tire, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida, mas sozinha eu não consigo. E na igreja de Candelária todo ano tem, né? Missa de devoto. Aí eu não lembro bem qual é a data, mas todo ano tem, que começa com terço caminhante, né? Vai até a igreja, aí tem a missa e depois um café compartilhado. E eu comecei a participar disso aí. Comecei a participar. E quanto mais eu participava, uma semana nisso aí, todinho, né? Aí eu ia todo dia, 5 horas da manhã, eu estava lá, todo dia era um canto, um local diferente. Sim. E eu comprei a camisa da festa de Nossa Senhora e ia, porque era o pessoal era identificado pela camiseta, né? Porque a de lá de era assalto, né? E isso muito cedo, o Bruno ia me deixar de moto, então o povo ficava tudo meio com medo, né? Uhum. E quando via a camiseta, ficava mais... Se eu for comprar a camiseta, aí acordava meu filho... Isso em Mãe Luísa? Não, já em Candelária, já estava em Candelária. Sim. Aí eu acordava Bruno logo cedo. Eu disse, Bruno, 5 horas eu tenho que estar lá, você tem que me deixar. Ele, eu vou, mamãe. Eu digo, bora. E ele ia. Tadinho do Tadinho do obediente. Graças a Deus. E eu fiquei... Isso. Quanto mais eu ia, mais eu sentia. Nesses terços caminhantes, eu conheci uma senhora, que o nome dela é Maria. E ela chegou para mim, ela me via muito com minha mãe. Quando minha mãe já estava mais debilitada, eu levava a minha mãe à igreja, né? Que ela tinha que ir para a missa. Uhum. Se ela não fosse, ela não sossegava. E ela não podia ir só. Então, eu comecei a levar ela. Então, Maria chegou para mim e me deu um terço. Meu primeiro terço. Eu olhei para ela, agradeci e fiquei com um terço na mão. O que é que eu vou fazer com isto? Porque eu não sabia rezar o terço. Né? Não sabia nem para onde ia. Então, eu me senti na obrigação, no dever de aprender. Uhum. E assim eu fui, né? Fui pro Google, fui pro YouTube. Você foi tendo mais sede daquilo que você vivenciou e foi... Foi, assim, eu ia para esses textos, assistia a missa e participava do café compartilhado, né? Na esperança de Deus falar comigo, Nossa Senhora me ajudar, né? Que eu acho que na minha cabeça ali eu estava perto de Deus, né? Naquele caminho ali. Então assim eu tinha. Então o que é que Deus fez? Ele mandou a mãe dele, né? Já que ele não veio direto, ele disse, eu vou mandar minha mãe para a sua não está mais, mas eu te dou a minha, porque foi Nossa Senhora que foi me trilhando. Começou com Maria. Ela me deu esse texto, eu fui buscar, aprender, rezar o texto. E depois, na igreja lá, uma amiga minha, Solange, ela sabendo das minhas dificuldades, as minhas brigas dentro de casa com meu pai, que eram brigas infernais,
porque era briga, briga, briga. Ele tinha uma cisma comigo, assim, hoje ainda tem, mas hoje eu aprendi a rezar, a orar, né? E peço muito temperança para ter a virtude da paciência. Uhum. Então, assim, eu faço. Mas antes era muito. Então, Solange chegou e me deu a oração de Maria passa na frente. E disse, toda vida que seu pai tiver assim com você, você vá para o seu quarto e reze, Maria passa na frente. Ela me deu num papelzinho bem pequenininho, não enxergava. Eu, minha nossa, aí o Bruno, chega. Leia comigo aqui. Não, eu disse, ajeita aqui, bota aí no computador. Bota bem grande essas letras. Bota grande, aumente para me poder rezar. Aí, assim, ele fez. Aí imprimiu para mim e eu comecei a rezar. Maria, eu sou devota hoje de Maria Passa na Frente. Tem uma imagem dela, porque Que lindo. me ajudou bastante. Bastante. Toda vida que eu me sentia atacada, eu ia para o meu quarto e rezava, né? Pelo que eu estou entendendo, então, Maria, de fato, Nossa Senhora passou na frente, né? Foi. E aí, nesse caminho que Nossa Senhora foi abrindo os caminhos, que eu lembro que na oração tem, né? Vai abrindo os caminhos. A senhora vai à frente, seus filhos vão atrás. Não é isso? Exatamente. Como foi, então, que você chegou aqui na comunidade? Aí, depois disso aí, veio a Semana Santa, né? Então, assim, como continuava leiga, sem saber de nada, né? Só estava aprendendo ainda o terço, porque tinha coisas que eu esquecia, pronto, o credo não sabia direito, eu tinha que pegar e comecei a imprimir orações. E numa Semana Santa, uma colega minha, né? Ela chegou para mim e disse, vamos para um retiro? Aí, para mim, um retiro era como o que a gente faz anual. Né? Sim. Aí eu disse, não posso. Não posso me ausentar, passar um bocado de dia dentro do mato, não. Tem o Bruno e tem o pai, né? Aí ela, não, menina, é aqui mesmo, é 2 dias só, a gente vai para casa e tal. Aí eu fiquei estranhando, né? Digo, onde é? Ela disse, na Adorai. Aí eu comecei a rir, eu digo, aonde? Se na comunidade, Adorai. Eu disse, não vou para o negócio evangélico, não. Eita. Aí ela disse, não, é católica, vamos. Aí ela foi, me deu, passou para meu Instagram, aí eu já na mesma hora fui olhar o Instagram da comunidade, eu olhei. Ela disse, se matricule, não sei o quê, vamos para o Vindamim? Aí eu vim para o Vindamim. Até no meu testemunho, eu botei uns slides, minha foto com o Vindamim, eu estava de short. Eita. Mas é isso De mesmo, o short, Senhor acolhe. tênis, Sim, você vai acolhendo. Depois o Senhor... Depois ele transforma. Exatamente, depois ele né? transforma. As vestes novas que dá o Senhor. Né? Mas é verdade. Vim de short, uma blusa de Nossa Senhora, que era da igreja lá de Candelária, de tênis, né? E vim para o Vindamim. Tinha coisas que eu não entendia, como repouso, eu ficava olhando assim. Que história é essa? Isso é tudo. Que conversa. Ela meio deitando no meio do nada. Eu achava que era armação. Esse povo tá tudo aí armando, não sei o quê. Aí veio o Santíssimo, veio para adoração. Eu dizia, eu não vou me ajoelhar ali, não vou. Ali é só a hóstia e eu digo, né, Deus está aqui, andando por aqui. Eu dizia desse jeito, Deus está por aqui, Ele está aqui do meu lado. Que onde todos está no nome dele, ele está, né? Sim. Então, eu pensava assim. Então, veio o primeiro Vindamim, eu continuava, mas fiquei um pezinho aqui na igreja, um pezinho no mundo. Mas com aquela coisa, assim, de pedindo sempre para me tirar, que não era aquela vida que eu queria. Então, comecei a participar mais dos Adoremos. Sim. Tinha vezes que eu tinha uma preguiça, tinha vezes que acontecia alguma coisa para mim não vir. E eu tinha, uns 3 ainda eu não vim, mas depois, mesmo com esses obstáculos, eu dizia, eu vou. Esse é o inimigo. A Bruna fazia tudo agora dela. É o inimigo. Porque esse é o inimigo que não quer que eu vá. Pois eu vou, ele fica sabendo que eu vou. Só porque ele não quer, eu vou. Tá fazendo isso pra mim não ir? Eu vou. Aí eu ia. Só tem gente ousada aqui. Não é? Só tem ousadia aqui. Aí eu vinha, comecei a vir. Depois teve o segundo Vindamim. Aí eu fiz o segundo Vindamim. Aí no segundo Vindamim eu já estava com a roupa mais comportada.
Ah, então você fez 2. Né? Primeiro foi o conhecimento da comunidade, né? Eu conheci. Colocou a semente. Foi a semente. E essa minha colega, ela foi só o canal, porque ela não veio mais, entendeu? Entendi. Então, vim para o segundo, do segundo já entrei no vocacional. Aí foi quando... Porque no Adoremos, que foi onde me chamou a atenção, e eu vi que aqui era o meu lugar. Porque meu primeiro Adoremos foi quando eu vi... Eu não lembro quem foi que pregou, mas foi quando eu vi... Foi a mágica. Abrir uma Bíblia, ler a Bíblia e me explicar a Bíblia. Então, para mim, aquilo ali foi... Que legal. Sabe? lindo, Mágico. que Eu nunca lindo. tinha visto isso Caramba, em canto nenhum. E era disso que eu queria. Era aquilo que eu precisava. Foi um bálsamo pra você. Foi. Caramba. Então, assim, né? dali Que eu lindo. disse, eu não vou mais beber. Eu não quero. Eu entendi que a bebida me levava à droga. Então, se eu não bebesse, eu não consumia droga. Então, eu Entendi. disse, eu parei de beber. Não Entendi. bebo mais. Eu quero aquilo ali para mim. Luciana, deixa eu fazer só uma observação importante. Daqui a pouco a gente está se aproximando para o final do podcast. Mas é algo que tocou meu coração. Às vezes as pessoas querem uma grande coisa para ter uma grande mudança. Eu tava com isso na cabeça. Não é? É. Mas é nessa simplicidade que Luciana falou aí, né? Abrir a Bíblia, que pra gente, é como a gente já faz parte da nossa vida, abrir a É Bíblia e ler, normal, é comum, né? né? tá dentro Mas do nosso pra roteiro, mim, digamos assim. não. Mas pra ela, naquele momento, não. foi assim. Foi tudo na vida. Exato. Foi um renovo, assim como aconteceu com Maria Clara. Então, eu fiquei, de fato, impactado. Pode Então, continuar. assim, Muito lindo. era aquilo que eu precisava. Então, assim, eu precisava da palavra, de alguém que lesse e que me explicasse. Então, eu entendi que era meu lugar. Então, decidi realmente parar de beber. Hoje faz 2 anos que eu não bebo, né? Não Glória a Deus. sinto Graças a falta. Que bom. Nossa Senhora, junto, né, com o filho dela, fez eu criar uma repulsa pelo álcool. Eu não consigo mais. Eu fico de boa. Vocês tudinho podem beber. Mas você não. Mas eu não, eu fiz a crisma, né? Me crismei. Sim. Que pegamos a deixa de Clara do batismo, né? Que eu disse que eu não entendia, Aham. lá na que a gente estava conversando. Eu sentia uma falta, pronto. Como meu menino diz, eu escolhi batizar ele, não foi escolha dele. Então, assim, eu tinha um pouco assim, disso em mim. Minha mãe que escolheu me batizar. Mas eu fiquei até um certo tempo querendo saber se eu podia ser batizada de novo. Aham. Porque eu queria me batizar de novo. Agora porque né? eu quero, Porque eu né? quero, Agora né? Eu preciso, eu quero receber novamente o batismo. Aí me disse, numa formação aqui, disse que eu ia ser batizada de novo quando eu fizesse a crisma, né? Porque a gente Aham. recebia, né? Renovar o batismo. eu renovar o batismo. Eu digo, Sim. pronto, vou me crismar. Que é isso também que eu quero. Aí fui, me crismei. Deus fez, depois que eu estou aqui na comunidade, fez maravilhas em minha vida. Glória a Deus. Né? Eu mudei muito, né? Evoluí bastante. Como eu disse, eu não gostava de fraternidade. Hoje eu gosto de estar com meus irmãos. Né? Fazer comida pra gente. Obrigada, Aí sim, Senhor, viu? por isso. Gosto muito, faço muito com muito amor. Né? Muita coisa que, pronto, estamos aqui num podcast. Eu nunca gostei de podcast, estou aqui. Olha a didática de Deus aí. Isso é conversão. Isso E assim, eu busco sempre agradar a Deus, né? Assim, tudo que eu faço é para a honra e glória dele. Deus. Porque uma vez eu conversando com o Vic, a gente estava na cozinha e eu cheguei, o Vic comentou alguma coisa desse Vic. Tudo que eu faço é para Deus. Que eu diminua e ele sempre cresça. Eu não quero glamour, eu não quero... Você também foi um que foi... Vamos, bata a foto, chegue para cá para bater a foto. Eu disse, não, porque eu não quero glamour. Eu quero que... Foi Deus que me deu o dom. Então, Deus que tem que ter a glória, né? Não eu. Então, assim, Deus fez muito na minha vida. Minha vida melhorou bastante. Lá em casa hoje tem paz.
Meu pai me persegue. Hoje eu vejo meu pai com outros olhos, Pedro Paulo, Vicky. Eu vejo meu pai como um elo fraco dentro de casa, que o inimigo consegue entrar através dele, entendeu? Mas está ali eu e hoje o meu filho para combater isso. Ah, com certeza. E saiba que seu pai também é um então, assim, filho de Deus que... então, assim, a gente ora muito por ele. Eu estou em constante oração por ele, né? Então, assim, ele melhorou bastante. Lá em casa é paz, né? Eu fiz o meu quarto um quarto de guerra, né? Não sei se já assistiram o filme. Pronto, eu nem tinha assistido o filme. E já tinha feito um quarto de guerra. Já tinha feito um quarto de guerra. Quando eu assisti o filme, ela pegou de mim. Direitos autorais. Porque eu fiz, até hoje eu faço, com cerca de Jericó, eu pego umas folhas e escrevo as intenções, começo as intenções daqui, depois boto as minhas, saio pegando na porta do meu guarda-roupa, né, e vou, né, e faço isso. Que bênção. Aí meu filho hoje está no vocacional, está fazendo vocacional, está aqui na comunidade. E daqui a pouco é seu pai. Fez a consagração. Em nome de Jesus. Fez a consagração. Não, consagração não, ele fez o crisma. Ele fez o crisma. Foi, ele sim. se crismou. Ele não se consagrou, não. Não se consagrou porque ele estava fazendo o crisma. Entendi. Meu filho, você tem que ser um pouco, tem que ir devagar, porque senão, sabe? Eu acho que eu já vejo muita mudança nele, né? Porque ele deixou de beber também. Que bom. Ele não era como eu, nunca foi, mas aqui e acolá nunca foi de festa, mas às vezes gostava de tomar uma bebidazinha, né? E não extrapolava muito, porque eu sempre fiquei muito no pé dele, né? Então, assim, ele disse que eu rastreava ele, porque eu ia buscar, eu achava do nada, eu ia bater em cima dele. Mãe. Se chama mãe. Né? Então, assim, eu nunca permiti que muita coisa chegasse a ele. Acho que eu livrei muito também, assim, ele, né? De muitas coisas, né? Que bênção. Que bênção. Então, hoje ele está vindo, está na comunidade. Tá gostando, né? Vem, não gosta de perder. Tem um padrinho maravilhoso que ele não gostava, não é muito fã de padrinhos, né? Devido aos padrinhos de batismo. Ele tem uma cisma com isso. Sim. É tanto que meu neto ainda não é batizado, mas vai ser em nome de Jesus. Mas, assim, escolhi a Adamásia como minha madrinha de crisma. E o padrinho dele? Anderson como padrinho. Sim, o padrinho dele. De Bruno. Que bacana. Como Anderson. Aí, Deus é tão perfeito que ele gosta muito de Anderson, né? E Anderson é o padrinho dele. Ele se acidentou. Anderson deu um terço a ele. Ele já veio para mim, mamãe, eu quero aprender o terço. Oh, glória a Deus. Foi o que eu disse, glória a Deus. Glória a Deus, porque eu rezava, filho, vamos rezar? Ele, não, reza assim. E esse é um resultado do seu transbordo, né? Isso, do seu transbordo do Espírito Santo, como a gente estava falando. Exatamente. E Anderson eu hoje vejo o papel de Anderson, que eu convidei, né? Porque tinha que ter um padrinho e achei assim, como Anderson é homem, marideada, seria ideal, né? Para Bruno. E hoje eu já vejo o Anderson com outros olhos. Por quê? Porque Bruno se acidentou, levou 6 pontos, está em casa de molho, e Anderson ligou para Bruno para perguntar como estava. Este menino veio falar para mim do padrinho com os olhos e lágrimas. Ai, que bom. Por quê? Porque Anderson teve a atenção. Caramba. Porque Bruno, ele é muito emocional. E os padrinhos dele é muito material. Então, meu filho, quando viu o padrinho de batismo, oi, padrinho, a benção, meu filho, hoje eu não tenho nada para você. Então, meu filho chegava reclamando, revoltado. Mamãe, eu fui dar a benção, eu dou a benção. Ele disse que não tem nada para mim. Eu não estou atrás de dinheiro, não. Nunca pedi dinheiro a ele, eu não quero dinheiro. Eu quero o amor dele. Ele não me tem amor para me dar, então eu não quero saber do meu padrinho. Ele tem revolta com os padrinhos. Então, por isso que ele não batizou o filho, porque ele criou essa cisma. Né? Então, eu vejo o Anderson hoje como ele veio para evangelizar meu filho, para mudar essa visão todinha. Mudar, né? essa mentalidade dele, né? Do batismo. E tudo isso veio da minha parte, porque se Nossa Senhora não tivesse me levado, trilhado o meu caminho para o Senhor... Não estaria transbordando no seu filho. Exatamente. Luciana, quer falar? Eu ia só fazer uma observaçãozinha. Certo, Posso? Então, uma coisa, quando você começou a falar, você disse assim,
eu ia na igreja, não entendia muito Não. o que era aquilo, então É. era tudo muito maçante, né? Muito, muito pesado, vou dizer assim. Mas, Pepe, para você ver, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. É. Porque hoje você tem uma visão diferente da missa. É. Você tem uma visão diferente É. do que é amar a Deus, do que é seguir a Exatamente. Deus, do que é É. estar sobre o Porque cuidado de aqui Deus. na comunidade, com minhas formações de vocacional, foi quando eu Olha aprendi. isso. Eu aprendi o que era uma missa, o sentido da missa, numa formação de Vanessa, Uhum. no vocacional. Ela pediu para a gente assistir um filme, né, que é até em espanhol. E eu já tinha visto esse filme, mas nunca tinha prestado atenção. Mas quando ela falou, eu corri, cheguei em casa, botei lá para assistir. Assisti. Uma semana depois, peguei meu filho, fomos assistir junto, para ele entender também, porque ele tinha a mesma visão da missa que eu. Olha o Então, testemunho. Olha o testemunho. assistimos Olha o testemunho, junto. arrasta. Então, assim, entendi hoje o que é a missa. Eu perguntava muito, coitada da Damásia, porque eu perguntava muito. Mas eu Ah, é bom eu demais. acho isso uma virtude sua. Eu É estava esperando verdade. aqui a brecha para falar. É, Porque eu lembro que depois de uma pregação que eu fiz, você chegou ali no cantinho e fez, Vicky, vem aqui, deixa eu lhe perguntar um negócio. Né? Ela me stalkeou, assim, de pergunta, e eu lá bem firme, né? Não, assim e tal. Mas, assim, como eu acho lindo esse mover do Espírito Santo em nós, que nos faz ficar curiosos É. pelas coisas de Deus. Nós ficamos sedentos por conhecer quem é esse Deus, né? quanto mais eu bebo da água, como do fruto, mais eu tenho fome, Mais você quer. mais eu quero. Isso é lindo agir É o de caso Deus que eu em falei você. da Bíblia, que eu li, Sim, né? sim, sim. Né? Que eu li, procurei na minha Bíblia e não tinha. Eu disse, como é que não tem? Eu tenho que achar. Eu quero uma Bíblia que tenha. Não, eu vou procurar uma que vai ter, porque eu tenho que ter 2, 3, 10, 20 mil, mas eu Amém. tenho que ter. Amadas, chegamos então ao fim desse primeiro podcast. Né? Tava tão É. bom. Já? Eu- Tão rápido? Nós agradecemos demais. Né? Eu que É agradeço. muito fácil fazer uma conversa, ter uma conversa dessa com irmãos de comunidade. Né? Então, E só muito- eu- agradecer. Eu que quero agradecer, porque como eu disse, né, que eu não gostava de podcast, para mim assim, um pouco bem difícil, mas é tudo para o Senhor, para Tudo pra Ele. Deus. E assim, quero agradecer porque Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que botou vocês dois. É você que tira o peso de uma coisa assim, muito importante, séria, que não deixa dar uma leveza pra gente, e ela que é um Vicky. amor. Vi que é um amor. É. Vi que é um amor. É um um amorzão. amor. É. A cara O dele jeito- de É quem um amor. concorda. Concorda totalmente. Minha gente, É um amor, é brincalhona. Obrigada. Tira o peso, aquela coisa que a gente fica no coração da gente, assim, né? Que fica com aquele receio. E se torna mais fácil, né? Tá aqui e falar, né? Da vida da eu gente. já ia perguntar a Luciana, mas já ia falar, aliás, para me dirigir a ela, mas dar as últimas palavras, acho que ela acabou, já resumir aí o que foi. Né? Que bom, já foi à frente, assim como Maria passou à frente. Maria Clara, últimas palavras desse momento aí. O que foi para você esse podcast? Relatar mais uma vez esse lindo testemunho da sua vida. É ver com clareza o que Deus já fez e o início de grandes promessas que Ele já prometeu fazer. Glória a Deus. Né? Com a missão total de fazer Nossa Senhora mais conhecida. Eu que um dia conheci as ruínas, estive diante do inimigo, hoje posso dizer e comprovar que eu tenho uma mãe que me cuida, Temos um mãe. Deus que me cura todos os Amém. dias e que, como a Luciana falou, né, que seja para a honra e glória dele, que ele seja visto. Amém. Amém. Que aonde as nossas dores Amém. caminharem, sem ser mais dor no nosso coração, tragam as dores dos outros Dos para que eles outros, possam ser é. curados também, Curados. porque é o que Deus quer. É Aleluia. verdade. Amém. Minha parceira de mesa no primeiro Parceiro. podcast. Últimas palavras, tem alguma coisa a falar para nós? Eu queria agradecer muito, 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 muito o testemunho de vocês duas, essa partilha. Porque ver a obra de Deus na vida de vocês nos edifica, como a gente falou antes, mas nos revigora, sabe? Revive o nosso amor para Deus, nos reabastece, sabe? E eu acho que é para isso que nós somos chamados, né?
Nós somos aqueles leprosos que foram curados e voltaram para Deus, né? E nós voltamos para Deus para que a obra de Deus na nossa vida possa fazer na vida de tantos e tantos e tantos. Verdade. E para proclamar que Ele é o Senhor da nossa vida. E pode ser o Senhor de tantos que nos assistem hoje, né? Exato. O Senhor pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas que nos assistem hoje ou vão assistir depois. Mas a gente sabe que Deus pode. Porque a gente sabe que Deus pode Deus E é faz. e perfeito. faz, né? A gente quer levar Ele Exato. na vida de tantos. Então, de verdade, muito obrigada. Muito obrigada. Amém, amém, Amém. amém. E a você, por tornar a minha vida mais fácil aqui no podcast. Nossa. Só quero agradecer também, louvar e bendizer o Senhor, participando dessa missão, desse podcast aqui junto com vocês. E também um grande momento de falar do Congresso. Não sei se eu olho para câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, câmera 5. Nossa! Câmera 1. Então, que eu tô olhando aqui para esta câmera e convidar você que está nos acompanhando nesse primeiro podcast. Vem aí, tá bem pertinho, dia 30 de agosto e dia 31 e 1º de agosto. Não, 31 de agosto, 1º Ou, de e setembro. 1º de setembro, né? 31 de É agosto muita e emoção. 1º de setembro, Isso. nós teremos o nosso 3º Congresso Mariano, Sim. que acontecerá aqui em Natal, Rio Grande do Norte, no Semuri. Vai ser um momento de muito poder do Espírito Santo através da Virgem Maria. Amém. Nós teremos a participação de Joaquim Dias, que ele é o assistente espiritual do do Santuário de Fátima. Olha só que moral a gente tem aqui na comunidade católica Adorai. Grande misericórdia e bênção que Deus tem desta singela comunidade. Verdade. E você não pode ficar de fora. Talvez em algum lugar aqui nesta tela apareça algum QR Code, mas se não aparecer, aproveite porque está encerrando o lote e as vagas são poucas. Então vai no nosso Instagram, @ccAdorai, tem um link na bio e garanta agora não só a sua vaga, mas a vaga dos seus amigos, familiares, periquito, cachorro, enfim. Todos merecem este amor de mãe através do Congresso Mariano. E deixa eu dizer uma coisa. Por favor. Esse já é o segundo lote que nós estamos abrindo. O primeiro, ele esgotou Já muito esgotou. rápido, gente. E eu preciso dizer a vocês, não percam essa oportunidade. O Senhor tem falado muito para nós. Tem falado no verdadeiro derramar do Espírito Santo, de corações convertidos, de vidas modificadas, espíritos curados. E eu vou dizer com todo o aperto do meu coração, essa pessoa pode ser você. O Senhor tem saudade de você. O Senhor tem desejo de lhe ver. Então, se você sente forte no coração, não perca essa oportunidade, né? Então, Vem com a gente. vem com a gente. Só vem com a gente. Vem com a gente. Deus abençoe sua vida. Permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau.